Ela estava grávida de 8 meses, descalça, sangrando, fugindo na madrugada, mas não era de um estranho, era do próprio pai. E naquela estrada de terra, um homem que passou a vida inteira fugindo teria que escolher: fugir de novo ou finalmente ficar. Mas antes de começar de verdade, escreve aqui nos comentários a sua cidade. Eu gosto de saber quem está do outro lado dessa tela. E se histórias que mexem com o coração te prendem até o final, já se inscreve. Você vai gostar do que vem por aí. Vamos lá! Tonho tinha 52 anos e o rosto de quem viveu 52 anos sem poupar nenhum deles. Rugas fundas, mãos calejadas de cabo de enxada e arame farpado. Os cabelos brancos nas têmporas que a filha, Clara, certa vez disse que faziam ele parecer distinto. Ele havia respondido com um grunhido e mudado de assunto. Era o tipo de homem que mudava de assunto quando o assunto ficava pesado demais. Quando a vida pedia que ele se abrisse, ele encontrava uma porta e saía por ela. A fazenda se chamava Boa Esperança. Havia sido da família da mulher dele, Marta, e quando ela morreu, Tonho ficou com a terra e com o silêncio. Clara havia crescido ali, ido embora para a cidade para estudar enfermagem, voltado algumas vezes nas festas de fim de ano, com aquele olhar de quem quer dizer algo e não sabe como começar. Na última visita, 2 anos atrás, ela havia dito: "Pai, o Senhor precisa conversar com alguém, com uma pessoa de verdade, não com o boi." Ele havia respondido que o boi era uma boa companhia porque não fazia perguntas desnecessárias. Não era humor, era verdade. Foram 2 da manhã quando ele ouviu. Primeiro, achou que era o cachorro, um vira-lata velho chamado Juízo, que latia para qualquer coisa que se movesse na estrada de chão. Mas o latido do Juízo tinha uma qualidade diferente naquela hora. Não era o latido de aviso, aquele curto e repetido. Era um latido confuso, quase preocupado, se é que cachorro pode soar preocupado. Tonho ficou na cama por 30 segundos, tentando convencer a si mesmo de que não era nada. Mais 30 segundos. Depois levantou, porque sempre levantava. Seu corpo havia aprendido que fingir que não estava vendo as coisas não fazia as coisas sumirem. Havia aprendido esse fato específico de uma maneira que ele preferia não revisitar. Calçou a bota sem meias, pegou a lanterna na prateleira ao lado da porta e saiu. O Juízo estava na beira da cerca, olhando para a estrada, o pelo do pescoço levantado. A lanterna pegou nela a uns 20 metros. Tonho parou. Ela estava descalça. Os pés, que ele só veria mais tarde de perto, estavam cortados pela pedra e pelo chão seco. A barriga era enorme, o tipo de barriga que carrega o mundo dentro e dobra a coluna para compensar. Ela vestia um vestido simples, claro, que havia sido branco, e agora tinha uma mancha escura na parte de baixo que a lanterna identificou como sangue antes que seu cérebro quisesse aceitar. Cabelos pretos soltos, grudados na testa pelo suor. Os olhos, quando a luz bateu no rosto dela, eram o tipo de olho que não pede, que já passou da fase de pedir. Tonho ficou parado. Ela disse apenas: "Por favor." Ele havia ouvido essa palavra antes. Anos atrás, numa noite parecida com essa, com o mesmo cheiro de chuva que não veio, ele havia ouvido a voz da vizinha através da parede de madeira da antiga casa onde morou antes de herdar a fazenda. A voz pedia. Chamava pelo nome do marido com uma entonação que não era mais humana. Era só dor pura transformada em som. Tonho havia virado de lado na cama e colocado o travesseiro sobre a cabeça. Na manhã seguinte, quando a ambulância chegou, ele havia tomado café e saído para o trabalho sem cruzar com nenhum vizinho. Não pensava naquilo, mas lembrava. "Por favor," ela disse de novo, "não me entrega." Ele não perguntou para quem. Não precisava. A estrada de terra que passava pela frente da fazenda levava em uma direção para a cidade pequena mais próxima,
Ribeirão das Pedras, e na outra direção para as propriedades maiores do interior. Não havia movimento naquela hora, só havia ela. Entra, ele disse. Não foi heroísmo. Tonho era honesto o suficiente consigo mesmo para saber disso. Foi o travesseiro sobre o ouvido naquela noite de anos atrás. Foi a voz de Clara dizendo que ele precisava de uma pessoa de verdade. Foi Marta, que havia morrido com coisas por dizer e ele com coisas por ouvir, e os dois juntos haviam desperdiçado um tempo que não voltou. Foi tudo isso acumulado numa pilha que a vida às vezes forma sem avisar e que de repente fica alta demais para ignorar. Ele abriu o portão. Ela entrou cambaleando. Ele ficou a 1 metro de distância, sem saber o que fazer com as mãos, enquanto ela se apoiava no mourão da cerca para não cair. O juízo se aproximou devagar e cheirou os dedos dela com cuidado. Depois se sentou ao lado dela como se tivesse decidido alguma coisa. "Quanto tempo falta?" ele perguntou, olhando para a barriga. 3 semanas. Talvez menos. Tá sangrando. Eu sei. Precisa de médico. Eu sei. Ela ergueu os olhos para ele. Mas não posso ir para nenhum hospital aqui. Ele não perguntou o motivo. Não ainda. Havia uma ordem para as coisas, e a ordem correta era primeiro tirar ela da estrada, depois entrar em casa, depois sentar, depois conversa. Marta havia lhe ensinado isso, a ordem das coisas. Ele havia esquecido durante muito tempo e só estava lembrando agora que era tarde demais para aplicar em qualquer coisa que realmente importasse para ela. Mas talvez importasse agora. Ele a levou para dentro. A casa era simples, 3 cômodos, cheiro de madeira velha e café frio que ficou esquecido no fogão. Ela sentou na cadeira da cozinha e ele trouxe uma bacia com água e um pano limpo sem que ela pedisse. Ajoelhou no chão, o que fez os joelhos reclamarem com aquele estalo de osso velho, e começou a limpar os cortes dos pés sem olhar para o rosto dela. Era mais fácil assim. "Meu nome é Lívia", ela disse. "Tonho." "O senhor mora sozinho?" "Sim." "Tem família?" Ele pensou em Clara. "Tenho uma filha. Mora na cidade." Ela assentiu. Ficou um tempo olhando para as próprias mãos cruzadas sobre a barriga. "Ele não sabe que eu saí", disse ela. Não explicou quem era o ele. "Saí enquanto ele dormia. Andei quase 2 quilômetros. Descalça. Os sapatos faziam barulho." Tonho terminou de limpar os pés, colocou o pano de lado e ficou de cócoras olhando para ela por um segundo antes de se levantar com dificuldade. "O quarto ali tem cama. Você pode ficar essa noite." "Mas só essa noite?" Ele foi até a pia, lavou as mãos, ficou de costas para ela por um momento. Lá fora, o juízo tinha parado de latir. A estrada estava quieta, mas o tipo de quieto que é provisório, que está apenas esperando a próxima coisa acontecer. "Essa noite a gente vê essa noite", ele disse. "O resto amanhã." Ela disse obrigada de um jeito que não soava como obrigada por uma cama. Soava como obrigada por alguma coisa maior que ainda não tinha nome. Tonho apagou a luz da cozinha e foi sentar na varanda. O juízo veio se deitar ao lado da cadeira. Lá longe, no horizonte onde a estrada de terra virava curva e sumia atrás dos ipês, os olhos dele ficaram parados por um tempo longo. Ele não sabia o nome do pai dela ainda, mas sabia, da maneira que o corpo sabe antes da mente aceitar, que aquela noite tinha mudado alguma coisa que não ia poder ser desmudada. E, curiosamente, pela primeira vez em muitos anos, ele não tentou se levantar e ir embora. Ficou sentado. Esperou o amanhecer. Capítulo 2. O coronel e a caminhonete preta. O nome dela era Lívia Brandão. Tonho soube disso na manhã seguinte, quando ela acordou, comeu 2 ovos mexidos sem falar muito e depois disse tudo de uma vez, como se tivesse ensaiado durante o sono e precisasse falar antes que a coragem fosse embora. O pai se chamava Otávio Brandão. Coronel Otávio Brandão.
título comprado com dinheiro velho e a condescendência de homens que achavam que títulos sem farda ainda valiam alguma coisa nesse tempo. Ele era dono de terras, de gado, de votações em câmaras municipais de 3 cidades do interior. Tinha o delegado de Ribeirão das Pedras no bolso desde que o homem precisou de verba para a campanha e foi bater a porta errada, ou a porta certa, dependendo do ponto de vista. Financiava o vereador financiava o prefeito assinava o que precisava ser assinado. Era um sistema simples, como todos os sistemas que duram são simples, baseado em dívida e medo, as 2 moedas mais antigas do mundo. A mãe de Lívia havia morrido quando ela tinha 8 anos. Desde então, o coronel criou a filha da única maneira que sabia criar qualquer coisa, como propriedade. Propriedade tem valor de mercado, propriedade precisa ser mantida em condições, propriedade não tem opinião própria porque opinião deprecia o valor. Ela havia aprendido a ser quieta cedo, havia aprendido que os quartos da casa do pai tinham paredes que ouviam. Havia aprendido que a liberdade era uma palavra que existia em livros e não na vida real dela. Aos 24 anos, ela havia conhecido Marcos. Filho de um pequeno fazendeiro da região vizinha, homem honesto na maneira que homens honestos existem quando não herdaram cinismo suficiente para se corromperem. O coronel havia aprovado o casamento porque Marcos devia favores ao sogro, e isso era moeda suficiente. O que o coronel não havia calculado era que Marcos, no espaço de 2 anos de casamento, havia ensinado Lívia que ela tinha direito a ter vontade própria. Marcos morreu num acidente de estrada 7 meses antes. Sozinho no carro, pneu que furou, barranco que não perdoou. O tipo de morte que não tem culpado e por isso dói de um jeito que não tem para onde endereçar. Ela estava com 2 meses de gravidez quando ele morreu. O coronel viu o bebê crescendo no ventre da filha e não viu neto, viu problema. Um herdeiro de Marcos era um herdeiro que poderia, quando adulto, reivindicar as terras que o sogro havia absorvido após a morte do genro, de maneiras que um advogado esperto poderia questionar. Além disso, o coronel havia feito uma dívida nova, uma dívida grande, com um homem de outro estado que tinha interesse em se conectar a certas influências do interior. A forma de pagar a dívida era entregar a filha em casamento, limpa, sem complicações. Resolvida, havia dito o coronel. Esse era o eufemismo, resolvida. Lívia havia dito não. O coronel não estava acostumado com esse som. Tonho ouviu tudo isso sentado na mesma cadeira da cozinha, onde havia limpado os pés dela na noite anterior. Bebeu o café que ela havia feito, porque ela havia se levantado antes dele e feito café sem que ninguém pedisse, e ficou olhando para a mesa enquanto ela falava. Não interrompeu. Não fez a cara de espanto que as pessoas geralmente fazem quando ouvem essas histórias. Aquela expressão de incredulidade que, na verdade, é uma forma de dizer que você não acreditava que o mundo fosse assim, o que sempre pareceu para Tonho uma ingenuidade cara de manter. Quando ela terminou, ele perguntou, "Você tem para onde ir?" Ela sacudiu a cabeça. "Toda a família que tenho é dele." "Amigos?" "Ele escolhia meus amigos." Tonho levantou, foi até a janela, olhou para a porteira. A estrada de terra estava vazia. O sol da manhã batia de lado e fazia a poeira do chão parecer dourada, o tipo de beleza que o interior tem e que as pessoas que moram nele deixam de ver depois de um tempo. "Você pode ficar aqui por enquanto," ele disse. Não olhou para ela enquanto falava. "Mas precisa me dizer a verdade sobre uma coisa." "O quê?" "Ele vai mandar gente?" Ela demorou um segundo. "Sim," ele assentiu. Era a resposta que ele esperava. "Quando?" "Hoje. Amanhã. Depende de quando ele perceber que eu fui." Tonho ficou olhando para a porteira por mais um momento. Depois voltou para a mesa, sentou e terminou o café. Havia uma qualidade de decisão naquilo, no gesto simples de sentar e terminar o café, que Lívia percebeu sem conseguir nomear.
Era a qualidade de um homem que resolveu parar de medir o custo de alguma coisa e simplesmente topou o preço. As caminhonetes chegaram às 11 da manhã. Duas, pretas, vidros escuros, placas de uma cidade que ficava a 300 quilômetros dali. 2 homens em cada uma. Os 4 desceram com aquela postura específica de homens que recebem ordens de gente com dinheiro. Ombros para trás, sorriso que não chega nos olhos, a certeza tranquila de que a situação vai se resolver do jeito que eles querem, porque sempre se resolve. Tonho foi até a porteira antes que eles abrissem. O juízo ficou perto dos seus calcanhares. "Bom dia", disse o que parecia ser o líder. Chapéu de couro, botas novas, a barba feita com cuidado de quem se prepara para uma reunião de negócios. "Estamos procurando uma moça, Lívia Brandão, filha do coronel Otávio. Família está preocupada." "Não conheço nenhuma Lívia", disse Tonho. O homem sorriu mais. "O senhor mora sozinho aqui?" "Moro." "Alguém passou por aqui ontem à noite? Essa estrada aqui é a única saída da fazenda do coronel por esse lado." "Não vi ninguém." O homem olhou para a casa por um momento. Os outros 3 ficaram parados perto das caminhonetes com aquela paciência treinada de quem está acostumado a esperar o momento certo. "O coronel é um homem generoso", disse o líder, "para quem coopera, e bem pouco tolerante com quem não coopera." Fez uma pausa calculada. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com uma fazenda bonita como essa. Tonho ficou olhando para ele por um tempo que ficou longo o suficiente para ficar desconfortável. Depois disse: "O senhor está me ameaçando? Estou oferecendo uma perspectiva." "Perspectiva entendida." Tonho abriu a porteira. "Agora pode ir embora." O homem ficou parado por 3 segundos. Depois deu uma risada curta, virou, falou algo baixo para os outros e voltou para a caminhonete. As 2 saíram devagar, levantando poeira, sem pressa deliberada. O tipo de saída que é ela mesma uma ameaça. Tonho ficou na porteira até sumirem na curva. O juízo uivou uma vez, baixinho. Tonho voltou para casa e disse para Lívia: "Precisa ligar para alguém. Um advogado, uma assistente social, alguém que possa criar um registro disso. Enquanto você não existir em papel nenhum além do papel do seu pai, você não existe de verdade." Ela ficou quieta. "Eu não sei para quem ligar." Tonho pensou por um momento. Depois foi até a gaveta da cozinha e tirou um celular velho, o tipo que só faz e recebe chamada. Clara havia deixado ali na última visita com o argumento de que era "pro caso de emergência, pai. Você é impossível." Ele havia colocado na gaveta sem desembalar. Era emergência agora. Ele o entregou para Lívia. "Minha filha é enfermeira. Trabalha num hospital da cidade. Ela vai saber quem chamar." Lívia olhou para o aparelho. "O senhor vai ligar para ela?" "Vou." Ele respirou fundo. "Mas preciso pedir uma coisa antes." "O quê?" "Preciso pedir desculpa para ela por outras coisas primeiro." Fez uma pausa. "Pode demorar um pouco." Lívia olhou para ele com uma expressão que ele não soube identificar completamente. Não era pena. Era mais próxima de reconhecimento. O olhar de quem viu uma coisa que conhece de outro lugar. "Tudo bem", ela disse. "Eu espero." E foi a primeira vez em muitos anos que alguém disse que ia esperar por ele e que ele acreditou que a espera valia a pena. Capítulo 3. O menino que veio no acostamento. Clara chegou no dia seguinte com uma mulher chamada Dokutara. Beatriz Monteiro, advogada, 40 anos, cabelos cortados curtos e o tipo de olhar que anota tudo o que vê sem precisar de papel. Clara chegou também com o olhar cauteloso de filha que recebeu ligação de pai que nunca liga, pedindo desculpa por coisas que nunca admitiu. Tonho havia dito apenas: "Eu precisava dizer isso. E tem uma situação aqui que precisa de ajuda." Clara, sendo quem era, havia dito que ia. E foi.
O encontro entre pai e filha na sala da fazenda foi feito de meias palavras e silêncios que valiam mais. Clara tinha os olhos da mãe, coisa que Tonho havia evitado observar por 11 anos porque doía de um jeito que ele não queria sentir. Sentiu agora. Aceitou. Eu devia ter sido mais presente, disse ele. Eu sei que dizer isso agora é tarde. Clara disse que tarde era melhor que nunca, com a voz embargada de quem está tentando não chorar na frente do pai, porque o pai nunca chorou na frente dela. E há uma dinâmica estabelecida que é difícil quebrar mesmo quando você quer. Tonho, por sua vez, não tentou não chorar. Deixou. Foi feio e breve e necessário. Doutora Beatriz trabalhou rápido. Havia um inquérito que podia ser aberto. Havia provas de ameaça, de fuga forçada, de coerção. Havia um delegado na cidade maior, Rafael Nogueira, que tinha reputação de honesto e que, mais importante, não devia nada ao coronel Otávio, porque era de outra jurisdição. Beatriz conhecia Nogueira de um caso anterior. Se você tiver disposição de prestar depoimento, disse ela para Lívia, podemos criar uma cadeia de proteção legal antes que o pai tome qualquer medida formal. Lívia disse que tinha disposição. Foram 2 dias de movimentação silenciosa. Documentos, telefonemas, Beatriz fazendo o tipo de trabalho que não aparece, mas sustenta tudo o que aparece depois. Tonho continuou com a rotina da fazenda porque a fazenda não parava. O gado não entendia de crise humana. E havia algo de estabilizador em fazer o trabalho físico de todos os dias, enquanto o mundo ao redor ficava mais complicado. Lívia andava pela propriedade quando podia, devagar, com aquela barriga que havia se tornado uma presença constante em tudo. E às vezes parava embaixo do ipê velho que crescia perto do curral e ficava olhando para o horizonte com a expressão de quem está fazendo cálculos internos. Na 3ª noite, o coronel Otávio ligou, não para o celular de Tonho, para o telefone fixo da fazenda, número que estava em cadastro público há décadas. A voz era aquela voz. Tonho reconheceu o tipo sem nunca ter falado com um homem antes. A voz de quem está acostumado a não precisar levantar o tom, porque o poder já faz o trabalho de intimidação antes de qualquer palavra. Sei que ela está na sua fazenda, disse o coronel. Você tem até amanhã de manhã para me devolver o que é meu. Tonho ficou com o telefone no ouvido por 1 segundo. Pessoa não é posse, disse. Você não sabe com quem está falando. Sei exatamente quem o senhor é. Fez uma pausa. E o senhor não sabe ainda com quem está falando, mas vai saber. Desligou. Não dormiu bem naquela noite. Ficou na varanda, como havia ficado na primeira noite. E o juízo ficou do lado como havia ficado na primeira noite. Mas alguma coisa estava diferente. A quietude era diferente. Não era a quietude de quem está esperando poder sair. Era a quietude de quem está esperando o que vem a seguir, porque decidiu que vai aguentar o que vem a seguir. O que veio foi fogo. Eram 2 da manhã quando o curral pegou. Tonho acordou com o cheiro, que vem antes do som, sempre, o cheiro de madeira queimando e de medo de animal. Saiu correndo, conseguiu abrir o portão e tirar os bois antes que o fogo se espalhasse para o feno. Ficou com os braços chamuscados, nada sério, mas o curral era estrutura perdida. 2 homens foram vistos saindo correndo pela mata no fundo da propriedade por Clara, que havia acordado com a fumaça e estava na janela. Chamaram a polícia. Nogueira veio pessoalmente, o que era o tipo de coisa que um delegado honesto faz quando um caso começa a ter peso. Fez o registro. Disse que estava abrindo investigação formal. Disse também, baixinho, para Tonho: você precisa sair daqui por uns dias, com ela. Tonho olhou para o curral queimando, pensou em correr. Pensou na estrada de terra, nas caminhonetes pretas, em como era fácil pegar a caminhonete e ir e não olhar para trás, que era a coisa que ele havia feito a vida toda em versões diferentes. Não, disse. Nogueira olhou para ele. Não o quê?
Não vou sair, mas ela precisa sair. Respirou. E precisa de escolta até a cidade. Tem um depoimento para dar. Nogueira assentiu devagar. Consigo isso. Foi no dia seguinte, a saída. Clara e Beatriz na frente. Lívia no banco de trás do carro de Nogueira. Tudo organizado. Tudo dentro de um plano que Beatriz havia arquitetado com a eficiência de quem passou a carreira montando estruturas de proteção para pessoas que o sistema havia falhado em proteger. Tonho ficaria para trás, para cuidar da fazenda, e porque a fazenda era o único bem que podia ser atingido, e ele não iria abandonar o que era seu. Mas o plano não chegou à cidade. A 40 quilômetros da fazenda, na estrada estadual, Lívia disse que estava com dor. Nogueira parou. Quanto tempo entre as contrações? Perguntou Clara, que era enfermeira, e imediatamente entrou no modo de quem sabe o que fazer. Não sei, 3 minutos, 2. Ela não pode ter o bebê num carro, disse Beatriz. Não tem tempo de chegar no hospital, disse Clara. Nogueira havia ligado para Tonho antes de parar, pedir que ele viesse porque a situação havia mudado. Tonho estava há 20 minutos atrás. Chegou com a caminhonete levantando poeira e encontrou o carro parado no acostamento. Clara no banco de trás com Lívia, Nogueira na beira da estrada parecendo um homem que enfrenta bandidos sem piscar, mas não sabe o que fazer com parto. Tonho parou, desceu, olhou para Clara pela janela aberta. Você sabe o que fazer? Ele perguntou. Eu tenho treinamento básico de obstetrícia de emergência, sim, mas... Então eu fico do lado. Não foi bonito. Parto nunca é bonito, é urgente e assustador e cheio de sangue e de uma mulher que precisa de mais força do que o corpo parece ter e que encontra essa força de qualquer forma porque não tem outra opção. O sol estava alto. O asfalto cheirava a borracha quente. Carros passavam e alguns paravam com aquela curiosidade humana inevitável. Nogueira afastava as pessoas com a autoridade da farda. E Tonho ficou. Segurou a mão de Lívia quando ela pediu alguma coisa para segurar. Ficou no lado de fora do banco traseiro, com Clara guiando tudo. E quando o bebê saiu, às 2h14 da tarde de uma terça-feira de sol forte, Tonho estava com as mãos abertas recebendo. O menino veio calado. 1 segundo, 2, 3... Clara já estava no modo técnico, verificando, mas havia no silêncio daquele bebê um tipo de pavor que é diferente de todos os outros pavores porque não tem onde colocar. Tonho soprou. Não foi um gesto calculado. Foi o instinto de quem está segurando uma vida que está no limite entre 2 lugares e não quer que ela vá para o lugar errado. Soprou suave nos pulmões minúsculos, 1, 2 vezes, enquanto Clara fazia o que sabia fazer. O choro veio no 4º segundo. Pequeno, irritado. O choro de alguém que chegou num lugar difícil e quer que todo mundo saiba que não está satisfeito com as condições de recepção. Tonho ficou com o menino nos braços por um momento antes de passar para Lívia. Olhou para aquele rosto vermelho e enrugado, com a expressão de quem está vendo alguma coisa que não esperava encontrar naquele dia ou em nenhum dia. Como vai chamar? Ele perguntou. Lívia, exausta e chorando e segurando o filho pela primeira vez, disse: Samuel. Tonho repetiu o nome baixinho. Samuel, nome de profeta, nome de quem foi dado para um propósito antes mesmo de nascer. O sol batia de lado no asfalto. Clara estava verificando os sinais vitais com a seriedade profissional que usava para cobrir o quanto estava aliviada. Nogueira estava ao telefone pedindo ambulância. Beatriz estava do lado de fora do carro escrevendo algo no caderno que nunca largava. E Tonho estava no acostamento de uma estrada estadual no meio do interior, com os braços queimados do incêndio da noite anterior e as mãos sujas de nascimento e um vira-lata esperando em casa. E não estava indo embora. Estava ficando. Era uma sensação nova, ou talvez antiga,
Talvez fosse a sensação que sempre esteve disponível e que ele havia evitado com tanto esmero por tanto tempo que tinha esquecido como era. Era pesada. Era também de um jeito que levou alguns minutos para reconhecer. Aliviante. Samuel chorou de novo. Tonho sorriu. Capítulo 4. O sol que nasce depois. O coronel Otávio Brandão foi preso provisoriamente 42 dias depois do nascimento de Samuel, numa manhã fria de maio, por agentes federais que chegaram à sua propriedade com mandado assinado por juiz federal de outra comarca, fora do alcance de qualquer influência que ele tivesse cultivado nos últimos 30 anos. O inquérito aberto por Nogueira havia se conectado a uma investigação maior, coisa de órgãos que não aparecem nas notícias, mas que trabalham devagar e com precisão. E o coronel havia cometido o erro clássico de homens que têm muito poder por muito tempo. Havia subestimado a teimosia de pessoas que decidiram não ser intimidadas. Beatriz havia trabalhado sem parar. O depoimento de Lívia foi sólido. Havia registros de transferências financeiras que ligavam o coronel ao esquema de casamento forçado. Havia mensagens recuperadas de celulares apreendidos que documentavam as ameaças. Havia 2 testemunhas além de Tonho que confirmaram a presença dos homens na porteira da fazenda Boa Esperança. O delegado que o coronel havia comprado acabou sendo o primeiro a cooperar com a investigação federal, quando percebeu que a maré havia virado, que era a natureza de homens comprados. Eles ficam com quem está ganhando. Tonho não soube de nada disso em tempo real. Soube aos pedaços, por telefone, por Beatriz, que ligava para atualizar. Por Clara, que às vezes vinha nos fins de semana e trazia as notícias com o mesmo ar de quem prefere dar boas notícias devagar para que durem mais. A fazenda havia voltado a funcionar. O curral tinha sido reconstruído com a ajuda de 2 vizinhos que apareceram sem ser chamados, porque no interior as pessoas aparecem quando acontece coisa ruim com a mesma naturalidade com que não aparecem quando está tudo bem. Era o código do lugar. Lívia e Samuel haviam saído da região 2 meses depois do nascimento, com nova identidade providenciada por um protocolo que Beatriz havia acionado e que Tonho preferiu não saber os detalhes, porque detalhes desse tipo não ajudavam ninguém. Antes de ir, Lívia havia passado uma tarde na fazenda. Havia sentado na varanda com Tonho e os dois ficaram quietos por um tempo, que era o tipo de companhia que ambos sabiam praticar. "O Senhor salvou a gente", disse ela. Tonho ficou olhando para a porteira. "Não salvei nada." "Salvou sim", ele sacudiu a cabeça. "Eu só não fui embora dessa vez." Fez uma pausa. "É diferente." Ela ficou quieta por um momento. Samuel dormia no colo dela com aquela completude absoluta de bebê que não sabe ainda que o mundo é complicado. "Meu marido dizia que coragem não era não ter medo", disse ela. "Era ter medo e ficar de qualquer jeito." Seu marido era esperto. Era. Ela sorriu. E era o tipo de sorriso que tem saudade dentro, mas não é só saudade. Ele ia gostar do Senhor. Tonho não respondeu, mas ficou com aquilo. Os 6 meses seguintes foram, nos padrões da vida de Tonho, cheios de coisas. Clara começou a vir com mais frequência, não só nos fins de semana. Às vezes, trazia namorado. Um rapaz chamado Pedro, que era veterinário e que, portanto, tinha o bom senso de falar de gado quando não sabia o que dizer. O que era exatamente o tipo de pessoa que Tonho conseguia tolerar. Às vezes Clara vinha sozinha e ficava até segunda-feira de manhã, e eles conversavam na varanda até tarde, com o juízo dormindo entre as cadeiras e o céu do interior fazendo aquela exibição generosa de estrelas que a cidade nunca vê. Eles falaram sobre Marta. Foi numa dessas noites, um mês depois da condenação do coronel, que Clara perguntou como a mãe havia sido. Não os fatos que ela já sabia, não as datas e os nomes, como ela havia sido. Tonho ficou quieto por um tempo longo, depois começou a falar e não parou por 2 horas.
Falou da voz de Marta, que tinha uma qualidade musical sem que ela cantasse. Da maneira como ela plantava com as duas mãos, como se estivesse cumprimentando a terra. Da última conversa que eles tiveram, que havia sido sobre nada em particular, sobre o preço do milho ou alguma outra coisa irrelevante, e como ele pensava nisso às vezes, no quanto é injusto que a última conversa tenha sido sobre milho. Clara chorou. Tonho deixou. Depois ela disse: "Obrigada por me contar." Ele disse: "Devia ter contado antes." Ela disse: "Você está contando agora." Daí havia nessa frase simples uma generosidade que Tonho reconheceu como o tipo de generosidade que os filhos às vezes têm com os pais. Aquela disponibilidade de aceitar o que vem tarde, porque entenderam antes dos pais que tarde é o que tem, que perfeito nunca esteve disponível e que o que se pode fazer com o que sobra ainda é alguma coisa. Na manhã em que o telefone tocou com Beatriz do outro lado, Tonho estava na varanda. Era cedo, o sol acabando de aparecer atrás da linha dos ipês, a luz daquele laranja que dura 10 minutos e faz tudo parecer possível antes que o dia esquente e a realidade reassuma sua temperatura normal. Clara estava dentro dormindo. Pedro havia ido embora na véspera. O juízo estava ao lado da cadeira, mais velho agora, os movimentos mais lentos, mais presente. "Tonho", disse Beatriz, "o coronel Otávio Brandão foi condenado ontem à noite. 12 anos. Corrupção, coerção, associação criminosa. Tem mais 3 investigações abertas que vão alongar isso consideravelmente." Ele ficou quieto. "Lívia e Samuel estão bem", disse Beatriz. "Estão seguros." Ela mandou dizer que o Samuel já senta sozinho e que fez o primeiro sorriso de propósito na semana passada. Tonho fechou os olhos por um segundo. Ela mandou dizer outra coisa. "O quê?" Beatriz fez uma pausa. Que o senhor era o tipo de pessoa que o filho dela precisa conhecer quando crescer, para saber que esse tipo de pessoa existe. Tonho ficou com o telefone no ouvido por um tempo depois que a ligação acabou. O sol havia subido mais. O laranja estava virando amarelo. Clara havia saído pela porta dos fundos, sem fazer barulho, como fazia às vezes, e estava do lado de fora, ajoelhada, no pedaço de terra perto do curral reconstruído, plantando uma muda de ipê num dos canteiros que Marta havia feito anos atrás e que havia crescido erva daninha depois que ela foi. Tonho ficou olhando para a filha plantar. Havia uma cena que voltava às vezes, não como pesadelo, mas como lembrete. Ele com o travesseiro sobre o ouvido na casa antiga, a voz da vizinha através da parede. A manhã seguinte, o café, a saída para o trabalho. O caminho dele passou por aquela vizinha décadas depois, brevemente numa feira, e ela estava bem. Havia reconstruído a vida e tinha netos e um jardim e aquele tipo de paz que as pessoas que sobrevivem costumam cultivar. Tonho havia pensado então em dizer algo, em pedir algum tipo de absolvição por ter ficado quieto, mas não havia dito. Havia ido embora. Não ia encontrá-la de novo. Não havia como consertar aquilo especificamente. Mas havia Clara plantando ipê no canteiro da mãe. Havia Samuel, que ele nunca mais ia ver, mas que estava vivo porque ele havia ficado no acostamento de uma estrada ao invés de ir embora. Havia o curral reconstruído com madeira nova que cheirava diferente da velha, mas que ficava no mesmo lugar. Havia uma porteira aberta, que ele havia descoberto recentemente que preferia aberta, porque porteira aberta dizia que havia chegado a um lugar onde as pessoas eram bem-vindas, e essa era a frase que ele havia demorado 52 anos para querer dizer. Guardou o telefone no bolso. Foi até Clara que ouviu os passos e ergueu os olhos. "Beatriz ligou?" Ela perguntou. "Ligou. E condenado." Fez uma pausa. "Lívia e Samuel também." Clara assentiu.
e havia naquele assentir toda a história dos meses anteriores concentrada num gesto. Depois voltou para a muda de ipê, ajeitou a terra ao redor, verificou a profundidade. Eu vi onde a mãe plantou o grande. Era aqui, mais ou menos. Tonho olhou para o ipê grande, que tinha uns 15 anos agora, e dava sombra suficiente para cobrir metade do canteiro. Marta havia plantado quando a fazenda tinha acabado de virar deles, como um gesto inaugural, como quem diz, aqui a gente fica. Ele havia continuado a regar a árvore mesmo depois que ela foi, sem nunca ter pensado conscientemente sobre o porquê, só fazendo porque fazer era mais fácil que parar. Você soube da hora certa, ele disse. Clara olhou para ele. O quê? Para plantar outro. Darn. Ela ficou um momento olhando para o pai, com aquela expressão de filha que está decodificando alguma coisa que o pai disse de forma torta, porque não sabe dizer de forma reta. Depois sorriu. Não foi um sorriso pequeno. Tonho se abaixou com dificuldade, os joelhos protestando como de costume, e ajudou a firmar a terra ao redor da muda com as mãos. Era terra boa, úmida da rega da manhã, escura, cheirando aquele cheiro de coisa viva que ele havia passado a vida toda trabalhando e nunca havia parado para nomear. O sol subia. A fazenda. Boa Esperança estava quieta do jeito que lugares ficam quietos quando as coisas estão em ordem. Não o silêncio vazio de antes, mas o silêncio cheio de quem tem o suficiente para ficar em paz com o que o dia vai trazer. Tonho ficou de joelhos na terra com a filha plantando ipê. E ficou.